O Jornal Taguacê está aqui na sede do PT do Distrito Federal. E hoje nós vamos bater um papo com o presidente do PT, Jaci Afonso. Nós vamos falar da política do Distrito Federal, falar um pouquinho da conjuntura e falar dos setoriais. Mas antes, eu gostaria que você curtisse aí a minha página no YouTube, dando aquele joinha e se inscrevendo. Boa tarde, Jaci. Tudo bem? Boa tarde, Jeová. Como é que tá? Tudo bem. Jaci, antes de tudo, era para mim ter falado na outra entrevista, mas estou muito satisfeito e quero dizer para todos, né, do problema que você teve, que graças a Deus, Deus foi muito generoso e você está aí firme e forte na luta com a gente. Bem, Jeová, primeiro, obrigado. Realmente, o Covid é uma coisa muito difícil, né? Eu me internei de forma preventiva e no dia seguinte que eu já me internei, eu já fui para a UTI e no outro dia eu fui entubado. Fiquei 8 dias entubado. Então, essa é uma vitória coletiva, tá certo? Né? Tanto dos médicos, dos cuidados especiais, das orações, das energias positivas que cada um fez naquele momento. Então, eu queria aproveitar também e agradecer todos que se envolveram nesse processo, dessa sinergia, né, que com foi... orações. Muito obrigado. Obrigado a você. Jaci, vocês agora, por exemplo, PT agora está, além de ter várias amplo de trabalho, né, que tem muita coisa trabalhando no PT, como você fala, a sinergia, vocês também estão tendo as eleições aí dos setoriais. Como que vocês têm trabalhado exaustão nesse momento no PT? Então, nós estamos no momento, o PT, Jeová, ele alterna nos anos ímpar. Em 2019, nós renovamos o diretório do PT. Agora nós estamos renovando os setoriais. Então, é alternado, os mandatos são de 4 anos e alternado. É tempo que renova, né? Então, os diretórios do PT da Ceilândia, de Taguatinga, foram renovados em 2019. E agora nós estamos renovando os setoriais e as secretarias temáticas. Então, eu estou renovando o setorial de saúde, de educação, de transporte, né? A Secretaria de Meio Ambiente, de Juventude, de Mulheres. Então, é isso que o PT está fazendo. Então, nós temos 22 setoriais no Distrito Federal, todos têm processos unitários, né? Processos de renovação. Então, tem registro de coletivo e de candidato ou candidata a ser coordenador ou secretário feito. Então, portanto, infelizmente, nós não conseguimos construir unidade em todos. Tem 4 setoriais que nós temos disputa, mas é um processo democrático, tá certo? 2 desses já foram realizados, né? A eleição que teve disputa. Eu até votei ontem. Que é o caso do meio ambiente, que já foi no outro final de semana, e ontem, no domingo, foi o do setorial de cultura. O companheiro Yuri, né, aquele jovem professor da Secretaria de Educação. Meu amigo. É o novo secretário de Cultura do PT. Então, é importante porque esses setoriais é quem está articulando, junto com os diretórios zonais e o diretório regional, sob a liderança da professora Rosilene, a coordenação do programa de governo do PT. Então, nós estamos num processo de elaboração do programa de governo. E o que é importante? Esse processo, você estimula os filiados do PT, né, e outros amigos do PT para apresentar as novidades do ponto de vista do transporte, da saúde, da habitação. E estamos, depois, esse processo é importante na disputa eleitoral, durante o processo eleitoral, o que nós estamos propondo para diferenciar dos outros. E depois também para governar, ou seja, quando a gente ganhar a eleição, derrotar o Ibanez, nós vamos ter um programa para implementar. Então, portanto, aqueles compromissos que nós apresentamos durante a eleição é que vai ser o norte da nossa gestão. Já sei, você falou de governar. Eu vou mudar só um pouquinho do local para o nacional. Nós tivemos uma honra muito grande da semana passada de Luiz Inácio estar aqui uma semana com uma agenda exaustiva e recebendo a militância, recebeu jornalista, Lula recebeu embaixadores e foi uma agenda excepcional. Qual a sua avaliação, que você acompanhou muitas delas,
da vinda do Lula a Brasília? Jeová, eu falei lá, inclusive, numa entrevista que eu dei para a Rádio PT, lá na Centicop, que é a Central de Cooperativas de Catadores, o meu entendimento, eu gosto de usar a expressão, que o Lula produziu uma nova geografia política mundial nos seus 8 anos de mandato. Então ele reconfigurou a geografia, as alianças, os países. Então o Lula é um estadista mundial. Então, e ele veio a Brasília, foi recebido por embaixadores, por senadores, por governadores do Nordeste, uma agenda política, como você falou, muito importante, com os partidos políticos. Catadores. E fez esse gesto, ou seja, a sensibilidade que o Lula tem, ele queria marcar esse gesto de ir lá, né, na estrutural, né, na Central de Cooperativas de Catadores. Que ele sempre faz. Então, ele já tinha essa relação em São Paulo, lá na praça, todos os anos, no Natal. Né? Um projeto aqui que teve a participação importante da Fundação Banco do Brasil, na época presidida no governo Lula pelo companheiro Jacques Pena, pela Lúcia Carvalho, que era secretária de Patrimônio da União, né? Que arrumou aquele espaço e a Fundação patrocinou, e que vem um ciclo de continuidade. Então a gente quer esse momento da discussão do meio ambiente, da economia, de combate à desigualdade. Nós vimos a quantidade de pessoas que são catadores, mas passaram a ter moradia pelo Minha Casa Minha Vida, o programa do Lula. Tem um salário. São estudantes, então, portanto, alguns já são advogados. Então, portanto, é esse processo que o Lula produziu no seu governo, enraizando em todos os lugares. Então, foi extraordinária a vinda do Lula, e eu tive um presente que o Lula chegou aqui no dia 4 de outubro, que é dia de São Francisco de Assis, e eu estava fazendo 60 anos, então tive o prazer de comemorar o aniversário com ele, receber os parabéns do presidente Lula. Eu queria dizer que você fala muito da questão da sinergia, e a gente, quando vê Lula, está com Lula, a gente parece que está energizado, sai dali com aquela vontade de lutar mais ainda, porque o Lula passa isso nem só para nós petistas, mas passa para todos os brasileiros. Jaci, mudando para o Distrito Federal, eu sei que o diretório, né, que você que é um presidente está cuidando disso afinco, e está cuidando muito. E 2022 está próximo, estamos aí já chegando. E a luta nossa é o seguinte: vamos ter candidato próprio, vamos ter aliança, o que nós vamos fazer com a militância? Então, Jeová, primeiro, nós fizemos na sexta-feira agora, no dia 15, no dia do professor, né? Queria aproveitar e parabenizar os professores pelo seu dia. Hoje é o dia dos médicos. Aproveitando o seu galho também, quero deixar também todo esse abraço aos professores e professoras. E hoje é o dia do médico. Não aquele médico do Conselho Federal de Medicina, não aquele médico da Prevent, né? Mas aquele médico que atendeu várias pessoas, que mostrou aquele a importância... médico que atende o ser humano. Que mostrou a importância do SUS. Então, na sexta-feira, como eu estava falando, nós fizemos um debate sobre as novas regras eleitorais. Ou seja, o Congresso Nacional aprovou regras que modificam, em relação a 2018, o processo eleitoral, especialmente na questão dos proporcionais. Né? Vai ter agora a federação de partidos políticos, não tem mais coligação proporcional. Então o PT está debruçado nisso. O PT, a prioridade do PT, isso é um entendimento de todos, é derrotar o Bolsonaro. E eleger Lula. Eleger o Lula, tá certo? Para fazer isso. Então, a discussão sobre as alianças dos estados depende do conjunto de alianças que o PT realizar no Brasil inteiro. Então, e esses partidos políticos. Então, nós aqui no Distrito Federal, nós temos nomes que podem Nós temos vários, né? ser nomes, eu poderia citar aqui uns 5 nomes. Claro. A companheira Arlete Sampaio, que foi vice-governadora, a companheira Érica Cocai, que é essa extraordinária deputada federal, o companheiro Chico Vigilante, que lidera todas as pesquisas,
o companheiro Geraldo Magelo, que foi deputado federal, foi candidato a governador, foi candidato a senador. Você também? Não. A companheira Rosilene do Simpro, o companheiro A Bertolini. Rosilene é uma pessoa maravilhosa. Então o PT tem nomes que podem liderar isso, como também nos outros partidos políticos, eu não vou citar os nomes, mas nos outros partidos políticos também tem nomes importantes e que podem fazer isso. Então, portanto, a direção do PT, e aí eu queria registrar isso, desde março, todas as resoluções do PT, Jeová, elas são aprovadas por unanimidade. Isso não tenho dúvida. Então, todas estão sendo aprovadas por unanimidade. Então, essa estratégia a gente está combinando com o presidente Lula, com as alianças e com os interesses nossos do Distrito Federal. Nós também não entendemos da importância do Distrito Federal, dos problemas que nós enfrentamos aqui e dos caminhos que nós queremos apontar. Então, nós estamos aguardando aí nos próximos dias uma orientação do PT Nacional para a gente deslanchar esse processo. Eu não querendo aqui estar puxando sardinha e por estar na sua frente. Todos os presidentes, e eu já fui presidente 3 vezes no PT de Ceilândia, mas você tem feito um mandato muito democrático. Eu quero te dizer isso. Você tem feito isso, você tem ido na minha... E outra coisa, eu quero te agradecer também, que todas as vezes eu venho aqui, eu sou muito bem recebido por você, e o Jornal Taguacês sempre está. Agora, nós falamos, eu fiz agora uma entrevista, antes de ontem, com a Rosilene, fiz com o presidente do Sinditub, da DUMB, e fiz agora com Magela. Estou fazendo com você. Por exemplo, nós temos aí, que você acompanhou muito, desde 90 para cá, o PT nunca fez todas as disputas com candidatura própria. Todas. Não teve uma. Tivemos derrotas, tivemos vitórias, mas sempre com muito sucesso. Você acha que a militância vai bater bandeira para um outro candidato que não seja do PT? Você acha que nós... Isso é um pensamento meu, mas que a gente fala naquilo que pensa. Eu acho que o PT também está olhando nessa realidade, né? Eu vejo que o PT nacional vai chegar e dizer, olha, nós queremos eleger Lula e para eleger isso. Mas vocês também estão trabalhando muito afinco nisso. Então, primeiro, o PT tem uma militância extraordinária. Essa militância que fez a diferença. É o que faz o PT, né? Faz a diferença com os outros partidos. Se o nosso objetivo é eleger Lula e derrotar Bolsonaro, eu entendo que o PT precisa dialogar. Então, o PT no Maranhão apoiou o Flávio Dino governador, né? Em outros estados, no Pernambuco, apoiou o PSB, né? Em outros estados, assim por diante. Então, essa é um xadrez, um jogo de xadrez com esses partidos, porque nós não podemos dizer que nós queremos, que não podemos abrir mão de candidato e dialogar com os outros partidos. Nós queremos convencer os partidos e avaliar com os partidos que são democráticos, que fazem oposição ao Ibanez, qual é o melhor, o homem ou a mulher que possa derrotar o Ibanez. Nós temos que olhar isso, quais são as condições que se tem e qual é a aceitação dessa candidatura pelo conjunto dos partidos políticos. Então nós queremos construir essa aliança. Então, essa aliança é para a eleição e depois para governar. Porque depois o Lula precisa de maioria no Congresso. Então, precisa de uma boa bancada. Então, como é que o PT não pode ser arrogante de achar que só ele tem candidatos bons? O PT tem candidatos bons e reafirma isso, mas nos outros partidos também tem. Então nós temos que encontrar esse equilíbrio a nível do Brasil para que o Lula, os governadores e que a gente eleja deputados. A gente está vendo o tanto que é importante a eleição de deputados e senadores. A gente está vendo a privatização da Eletrobras, a privatização dos Correios e vários outros temas colocados. Então, por isso que é importante que a gente eleja o Lula e eleja deputados para governar o Brasil e derrotar Ibanez no Distrito Federal. Primeiramente, o Jornal Taguacei, mais uma vez, agradece muito, muito a você. E, em nome da direção do PT, agradeço a você e que
Vamos tocar o barco. E eu já disse mais uma vez e tudo. Aquele seu pedido eu estou fazendo aos poucos com os presidentes. Eu agradeço muito. E tem visto isso. Você está vendo, né? O giro que você está fazendo com toda a cidade. Apesar de ser um jornal de Taguatinga e Ceilândia, você está conversando com todas as cidades do Distrito Federal. Eu agradeço muito. Quero agora falar com Guará. Sobradinha, Minas já marcou. Vou falar com Guará e outros também, que já está a caminho das entrevistas. Obrigado. Obrigado. Fazer isso aqui.